coisa muito sus que nem mus, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso. Olha só, eu tenho 4 tipos de porquês. O porquê que é separado e sem acento, separado e sem acento. O porquê junto e sem acento. O porquê junto e com acento circunflexo. E o porquê separado e com acento. 4 porquês, beleza? O primeiro porquê tá aqui, ó. Porquê separado e sem acento. Esse é o meu porquê de perguntas. Então tá lá, ó. Por que você não ligou? Então, uma perguntinha, porquê separado e sem acento. O porquê junto e sem acento. Olha só. Esse porquê vai ser uma Lá no fio, então. conjunção. Tá mexendo, então? É a resposta, na verdade. Então tá lá, ó. Não liguei porque não quis. Como assim uma conjunção? Lembrando rapidamente, conjunção liga orações. Olha aqui, ó. Porque junto e sem acento. Tá ligando esta oração, que é a oração número 1, com a oração número 2. Certo? Ó, verbo aqui e outro verbo aqui. Beleza? Então, este porquê aqui tem função de conjunção. Ele liga esta oração a esta oração. Por isso que ele é um porquê de resposta. Beleza? Maravilha? Tranquilaço? Show de bola? Muito bem. Temos também aqui o porquê separado, ou melhor, junto e com acento. Porquê junto e com acento. Veja que o acento circunflexo está no final. Ele é um substantivo. E aqui você vai ter que lembrar que para criarmos qualquer palavra que ela possa virar um substantivo, eu coloco um artigo na frente. Como que funciona? Olha só. Substantivo, não sei o porquê dessa pergunta. Muito bem. O porquê dessa pergunta, veja que aqui eu tenho o meu porquê bonitinho. Deixa eu grifar com essa cor aqui que é mais legal. Ó, junto e com acento. E antes dele eu tenho um artigo. Sempre que eu colocar o artigo antes do porquê, ele será junto e com acento. E ele está tendo a função de um substantivo. Certo? Eu substantivei. Aqui eu fiz um processo de substantivação do meu porquê. Tranquilo? Fácil? De boa? Muito bem. E o porquê separado e com acento é somente no final de frase, final de oração. Então vou até grifar aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Final de frase. Então tá aí. Você não foi por quê? Olha aqui o meu porquê aparecendo de novo. Tá aqui o meu porquê. Separadinho e com acento. Final de frase. Professor, mas está tendo uma pergunta ali. Você falou agora há pouco que o porquê de pergunta ele é separado e sem acento. Se ele não estiver no final da frase. Se estiver no final da frase, a pontuação me força o uso do acento e deixar ele separadinho. Pode ser uma pergunta ou não. Qualquer frase que termine com porquê, o porquê é separado e com acento. Então, para você entender e recapitular. Separado e sem acento, porquê de pergunta. Junto e sem acento, porquê de resposta, o porquê que é uma conjunção, liga orações. Ainda, o separado, ou melhor, o junto e com acento, é quando eu tenho um artigo na frente, substantivando. Ou ainda, separado e com acento, ele é o final de frase. Pode ser uma pergunta ou pode ser um ponto, tanto faz. Final de frase, separado e com acento. Artigo na frente, junto e com acento. Pergunta separada e sem acento. Resposta junto e sem acento. Tranquilo? Uso dos porquês para você nunca mais errar. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Fui! Pessoal, então assim, ó, bem tranquila essa parte, né? Agora eu vou apresentar ali para vocês a nossa atividade dessa semana e recapitular ali o uso dos porquês, né? Então vamos lá. É bem comum, né, a gente ficar em dúvida com o uso desses bonitinhos aqui, né? Então aqui a prof colocou bem explicadinho o uso de cada um deles e com exemplos. Vamos recapitular lá o porquê junto, sem acento, né? Ele é empregado no quê? Em respostas ou em explicações, né? Então aqui a prof colocou que quando aparecer ali, eu vou poder fazer essa perguntinha aqui ou fazer essa troca para mim saber se realmente é esse tipo de porquê que eu vou usar,
né? Eu posso substituir pois, né? Dado que, visto que, uma vez que. Por exemplo, não irei à festa porque terei de trabalhar. Se eu fosse tirar aqui, ó, esse porquê aqui, eu posso estar trocando pelo pois. Ó, não irei à festa, pois terei que trabalhar. Ou posso colocar ali, visto que terei de trabalhar. Então, quando vocês conseguirem fazer essa troca por essas palavrinhas aqui que a prof colocou, ele vai ser o porquê junto, porque é uma resposta ou uma explicação, tá? Certo até aqui? Aquele porquê separado e sem acento, eu vou usar o quê? Quando as palavras estão subentendidas, ou seja, elas estão escondidas, eu não sei o porquê, o motivo, a razão que ela não está aparecendo na frase, né? Então, ali, ó, porquê, ou por qual razão ou motivo, faltou a aula ontem, né? Então, para mim saber o motivo, né, eu poderia, né, trocar pelo por qual razão ou por qual motivo. Vai ser o porquê separado e sem acento, tá? Ali, não sabemos por que agiu dessa forma. Esse porquê eu posso trocar por que razão ou qual é o motivo, né? Eu não sei, está subentendido ali, está escondido. Então, ele me leva a entender que o uso correto seria o porquê separado e sem acento, tá? Ali na outra. A estrada porque passamos não era asfaltada. A estrada porque passamos não era asfaltada. Então, eu posso trocar pela qual passamos, né? E vai me indicar que eu uso esse tipo de porquê aqui. O porquê separado sem acento. Tá? Então, lembre ali, ó. Eu posso fazer a troca por essas palavrinhas aqui. Se eu conseguir fazer a troca, uso do porquê separado sem acento. Tá? Vamos ver o outro. O porquê separado e com acento, ele vai sempre estar aonde? No final da frase, né? Ele vai estar seguido do quê? De ponto de interrogação ou de um ponto final. Lembre-se, porquê separado com acento final de frase com um ponto de interrogação ou ponto final. Não foi ao teatro por quê? Ó, final da frase, ponto de interrogação. Uma pergunta, né? A festa foi cancelada e ninguém sabe por quê. Final de frase e o ponto final ali, tá? E o último porquê, junto e com acento, ele é usado por quê? Para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo, e ele vai funcionar como um substantivo. Lembram lá que o professor Noslen falou? Ele vai sempre aparecer depois de um artigo. Lembram o que é o artigo? O, as, os, tudo aquilo lá que vocês já estudaram, tá? E ele também pode aparecer junto com pronome ou numeral. Lembram lá do pronome? Lembra do numeral das classes de palavras que vocês já estudaram? Tá. Então a prof vai dar os exemplos aqui, ó. Ninguém descobriu o porquê de tanta confusão. Ó o ozinho ali, ó, antes do porquê. Esse o é um artigo, tá? E aqui, dizem que havia muitos porquês para a confusão, tá? Então aqui, ó, esse é o substantivo, certo? Tranquilo? As atividades de vocês, pessoal, são bem fáceis também. Na número 1, você vai preencher as lacunas em branco do texto com porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado e com acento, ou o porquê junto e com acento. Daí tem, Gabriela tem 4 anos e está naquela fase dos porquês.
Seu Otávio estava na sala lendo o jornal quando... Papai, o que eu vou colocar ali? Naquele espaço? Vou colocar um porquê. Qual tipo de porquê? Por que você lê jornal? Daí o papai responde: porque preciso saber das notícias, respondeu o pai. Gabi continuou: saber das notícias por quê? Porque preciso ficar bem informado, o pai respondeu ainda paciente. Por que você quer ficar bem informado? Questionou novamente. Já cansado, o pai retrucou: ah, filha, seus porquês estão me deixando enrolado. Ah, então essa aqui é só dos porquês. Ali, na 2, complete as frases também com os porquês. Bem fácil também, né? Você não saiu? Por quê? Olhem lá no final, ó o ponto de interrogação ali. Essa é bem fácil, né, gente? Então, assim, ó, são esses 2 exercícios para vocês fazerem. Copiar essa matéria bem caprichada no caderno. Colocar a data, título, bem bonito. Me mandem foto. Os que pegam aí no laboratório, façam bem bonitinho, caprichado na folha. Devolvam na escola respondido com o nome, a série bem certinho, tá? Os que estiverem em casa, quiserem mandar o caderno na semana que vem para eu dar uma nota, por favor, entreguem lá na escola também, tá? Mas não deixem de fazer as atividades, gente. A gente só tem mais uma aula, então vejam aí vocês que estão atrasados, que estão me devendo nota, por favor, não deixem de entregar, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar agora ou calar-se para sempre. Brincadeira, tô tirando uma, né? Ficou claro, pessoal? Sim. Ai, que bom, então. Então, da prof era isso. Fiquem Por com quê? Deus. Bons estudos, boa semana e até a próxima.